Fala galera, hoje eu estou aqui com o Leonardo Esch. O Léo, eu conheço ele há um tempo já, se formou em engenharia na mesma faculdade que eu, na Universidade Federal Fluminense, e a gente teve uma trajetória um pouquinho diferente, enquanto eu acabei empreendendo. O Léo, ele fez um processo trainee bem concorrido, vai falar sobre isso daqui a pouquinho para a gente. Passou por essa fase trainee na empresa que ele vai contar para a gente qual é daqui a pouquinho também, e hoje em dia ele desenvolve um projeto muito legal, que também vai ser explicado melhor por ele em alguns instantes, chamado Vencer Trainee. E o Léo ajuda pessoas que têm como objetivo, como sonho, entrar para um processo trainee numa grande empresa a conseguir passar, né, nessas provas, nessas dinâmicas, enfim, no processo como um todo. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Léo, por topar, aceitar aí o convite de participar dessa entrevista. E se você puder, como uma primeira pergunta, aí, falar um pouquinho sobre como é que foi a sua trajetória, a sua formação, reforçando, como é que foi esse processo inicial que você fez, seria muito legal. Legal, João. Bom, primeiro eu que queria agradecer aí o espaço também, a abertura. Acho que é um tema aí que está muito em alta, né? E na minha época não tinha nada muito direcionado para isso. E esse foi um dos grandes motivadores da gente começar esse projeto aí do Vencer Trainee. Mas contando um pouquinho da minha trajetória, né? No final lá de 2016 eu estava estagiando na Ambev e lá tem um programa de treino super forte. Eu tentei e não consegui, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, estava tentando outros programas de trainee. E aí eu acabei passando já antes de ter apresentado o TCC. Então eu já tinha passado antes de estar com o meu diploma, ter apresentado. Foi uma super correria, meados ali de dezembro, porque eu já tinha que estar em São Paulo na segunda quinzena de janeiro. Foi super corrido. Eu entrei para o programa de trainee da Duratex. Quem não conhece, é uma empresa do segmento de material de construção, decoração, tem várias marcas super famosas no mercado, Deca, Hydra, Duraflor, mais recentemente Ceusa e a Portinari, de revestimentos cerâmicos. E a Duratex é uma empresa do braço industrial do Grupo Itaú, né? Então, realmente, todos os programas de trainee, de forma geral, são muito concorridos. Na minha época, quando eu fiz, foram 14 mil inscritos para 20 vagas. Isso dá uma relação ali de 700 candidatos por vaga, mais ou menos. E, para ser sincero, cada ano isso vai aumentando. A tendência sempre está aumentando. Eu fiz uma pesquisa até para a gente conversar aqui, né? E esse número realmente está crescendo exponencialmente, vamos dizer assim, porque cada vez torna-se mais conhecido, né? E aí eu me mudei para São Paulo, né? Eu sou do Rio, assim como você. Me mudei para São Paulo correndo para começar o programa de trainee já no meio de janeiro. E dali em diante foi só correria, mais e mais correria, né? Trocando de função a cada um ano, basicamente, que é uma grande vantagem do programa de trainee, inclusive. De forma Isso foi geral, é janeiro de isso. 2018, Léo? 17. Janeiro de 17. 17 eu vim aqui para São Paulo. Isso. Então você já está na empresa há 17, 18, 3 anos 19? e 3 anos e meio, mais ou menos, aproximadamente. 3 anos e Bacana. 8 meses. E o programa trainee em si durou quanto tempo? O meu programa de trainee, isso varia um pouco, tá, João? Mas o meu era previsto durar 18 meses, 1 ano e meio, mas normalmente eles duram de 1 ano a 1 ano e meio, e eu acabei sendo promovido um pouco antes do fim do programa, porque houve uma abertura de vagas na empresa, e aí eu já vislumbrava aquelas vagas que estavam abrindo ali, e o pessoal também já estava procurando. Então, acabei tendo a minha promoção antecipada um pouquinho ali, uns 3 meses antes do fim do programa. Legal. E aí, quando você foi promovido, qual foi a primeira posição que você ocupou? Eu ocupei uma função de Key Account Manager, que basicamente é o cara que lida com uma das principais contas da empresa, né, um dos principais clientes. No meu caso, eu tinha na minha mão a gestão da segunda maior conta da empresa. Isso daí, só para você ter uma noção de ordem de grandeza, tinha um planejamento de venda desse cliente no ano que eu assumi ele de 60 milhões de reais, dentre todas as categorias que a gente atua. Então, esses 60 milhões de reais de venda estavam sob a minha gestão e ainda com uma equipe de quase 20 promotores de loja ali. Bacana. E quando acaba a fase
trainee nas grandes empresas, nas multinacionais, existe uma posição comum que esses ex-trainees ocupam? Eu digo mais assim, em termos de gerente, coordenador, ou isso varia muito de empresa para empresa? Você pode acabar o trainee virando analista numa empresa, ou geralmente você já ocupa uma posição mais gerencial? Varia muito, tá, João? Não tem nada escrito em pedra. Uma coisa até que eu costumo falar é que o pessoal comenta-se muito sobre plano de carreira. E eu não acredito tanto nesse conceito de plano de carreira. Eu acho que você constrói a sua carreira, né? Então não existe posição certa. Alguns programas têm algumas posições que eles dão como sugestão e tal, né? Mas você tem programas que podem direcionar os ex-trainees já desde cargos de analista sênior, né? Até posições de gerente. E aí depende muito de vários fatores. Porte da empresa. Se você pegar uma Ambev, por exemplo, eu trabalhei lá, sei como é que é bastante da estrutura. Normalmente o trainee lá já sai com um cargo de gerência. Por quê? Porque a estrutura é muito maior, tem muito mais espaço e tem vários níveis de gerência, né? A empresa que eu estou hoje, por exemplo, já é o contrário. A estrutura é um pouco mais enxuta, tem menos níveis hierárquicos. Então, um gerente dentro da minha empresa tem uma função praticamente de executivo já. Então, já é uma caixa muito alta para um cargo de saída de um programa de trainee, entendeu? Entendi. E dentro do programa trainee, dentre os trainees, um trainee pode ser efetivado numa posição acima do outro, dependendo da performance dele dentro do programa? É comum isso acontecer? É possível? É possível, é possível. Foi um pouco do meu caso isso. Como eu falei, não tem nada escrito em pedra, tudo vai do seu desempenho também, eles avaliam isso sim. A gente acha que quando a gente passa, acabou, né, a avaliação e tal. Não, está só começando, ser observado o tempo inteiro dentro da empresa. Os olhares estão realmente, os holofotes estão voltados para você. Você tem que quebrar uma série de paradigmas, de visões, muitas vezes preconceituosas. E aí, assim, acontece, tá? Pode ter, na minha turma, vou dar um exemplo pessoal meu. Na minha turma teve gente que virou analista pleno, teve gente que virou analista sênior, teve gente que virou, da parte industrial, né, engenheiro pleno, engenheiro sênior, e eu na área comercial, eu acabei pegando já um cargo de gestão. E aí, por que você acha que isso aconteceu? Bom, tem uma conjunção de fatores, mas naquele momento ali tinha a vaga aberta, eu fui atrás dessa vaga, falei, deixei claro o meu desejo e acreditaram, apostaram em mim. Então, juntou muito da fome com a vontade de comer, assim, né? Então, tem toda uma série de fatores, né? Você tem que ir atrás, não tem jeito, assim como tudo na vida. Legal. Como um curioso, agora eu faço uma pergunta. As empresas, então, elas realmente têm esse processo de avaliação dos trainees, ou seja, já foi um funil, pelo que você falou aí, de 700 pessoas para uma vaga, no seu caso, 20 vagas para milhares de inscritos. Então, você já tem um primeiro grande desafio que é entrar no processo. Mas depois que você entrou, pelo que eu estou entendendo, então, tem um outro desafio que é se destacar dentre os 20 que estão ali, que já são pessoas muito boas, pelo menos a princípio, né? E aí a pergunta que eu faço é, as empresas, então, têm um processo de avaliação dos trainees durante esse tempo, de 1 ano e meio? Como é que funciona isso? Tem, cara. O que acontece? Assim como vários funcionários, a maioria das empresas tem avaliação de performance, o trainee também passa por isso, porém com um olhar bem especial, vamos dizer assim. E isso acaba direcionando muito do seu caminho dali para frente, né? Pelo menos o cargo de saída do programa, né? Como eu falei, tem gente que acaba virando pleno, tem gente que vira sênior e acredito eu, não posso afirmar categoricamente, mas isso tem impactos também até em questões salariais. Por exemplo, eu tinha meu salário e eu tinha salário variável também. Ninguém mais tinha. Então, acontece também por conta da estrutura da área, uma série de coisas, né? Legal, legal, Léo. Bom, uma pergunta agora que eu tinha me planejado para fazer para você é a seguinte.
Imagina então que alguém que está aqui assistindo esse bate-papo nosso tem o desejo de ser trainee de uma grande empresa. Uhum. Aonde que esse cara encontra vagas e processos? Ele tem que ficar entrando empresa em empresa e procurar no site Coca-Cola, trainee, Ambev, trainee, Petrobras, trainee, ou tem algum Uhum. lugar onde ele encontra isso centralizado para não perder tempo? É, legal. Seguinte, João, tem várias empresas que centralizam essas demandas de tocar os programas de trainees das empresas que estão contratando os trainees, né? E muitas delas são conhecidas, são famosas. Eu vou citar algumas aqui, né? Por exemplo, tem a Companhia de Talentos, tem a Gup, tem a plataforma da TS Globe, tem agora, mais recentemente, eu conheci a Matchbox. Então, tem algumas empresas nesse sentido vagas, mesmo às vezes, pode abrir um programa ou outro. Então, o ideal é que você se inscreva nessas grandes empresas que trabalham com seleção, né? E aí você vai acabar sendo notificado em algum momento. Esse eu acho que é o caminho mais fácil. Beleza. Então, você citou algumas. E aí, o que você diria, então, é para procurar essas empresas que funcionam como uma ponte entre candidatos e empresas e se inscrever ali dentro do ambiente deles. Isso, é isso, é isso. Normalmente, muitas delas tocam até projetos de estágio e trainee. Então, se você em algum momento de estágio já se inscreveu, é só dar uma checada lá, ver se seu cadastro está atualizado e tudo, que invariavelmente você vai receber as oportunidades de trainee também. Mas também não vamos desconsiderar a hipótese, né, de você ficar de olho, porque alguma empresa eventualmente pode tocar o seu programa de trainee por conta própria. Não acho comum isso, mas é bom não perder de vista para não perder nenhuma chance também, né? Legal. E esses processos, eles costumam ser como anuais, 2 vezes por ano? Tem algum padrão? O padrão deles é o seguinte, João. Eles costumam ocorrer abertura de processo normalmente 2 vezes por ano, no primeiro e no segundo semestre, sendo que o segundo semestre é o pico, o boom mesmo de abertura. Então a gente está agora exatamente nesse momento. A nossa conversa aqui é muito propícia, porque é um momento que a galera está realmente indo atrás desses programas e eles estão abrindo mais vagas realmente. Agora tem um porém que a gente está num momento peculiar agora, né? Então tem muitas empresas tomando decisões de seguir ou não com os programas de trainee. Umas estão adiando, umas estão cancelando e outras estão seguindo a vida normal. Mas, de qualquer forma, o segundo semestre sempre tem um grande número de abertura, tá? Normal isso daí. Bacana. E quanto tempo demora o processo em si? Você faz sua inscrição, é claro que agora a gente está num momento de pandemia, então acredito que deva estar tudo muito confuso, mas pensando na normalidade, desde o momento que você aplica até o momento em que sai o resultado, isso demora o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Como é que foi para você, por exemplo? São processos bem longos, João. Na verdade, são processos longos, cansativos, exigem muito dos candidatos, né? Até um preparo, de certa forma, psicológico, mental mesmo, para encarar essa pegada que não é fácil. E, na maioria dos casos, a galera se inscreve em vários, né? Então, é importante ter isso em mente. Mas, enfim, ele costuma durar pelo menos uns 4 meses. Não são rápidos. Tem muitas etapas, né? Claro que varia de empresa para empresa, mas eu não vejo, por exemplo, um programa de training que você faça menos de 3 entrevistas, pelo menos. Então, acho que a gente vai em algum momento comentar da estrutura, mas, assim, é um processo exigente, desgastante, sabe? Então, de 4 a 6 meses, vamos dizer aí, dependendo da empresa. Legal. E aí, só aproveitando o gancho, esses processos eles são regionais ou são nacionais? Por exemplo, você citou a Ambev, ela tem um programa de treino reconhecido, e aí vão entrar, sei lá, 30 trainees nesse programa. Existem seleções em cada estado ou tem um lugar único e às vezes você tem que ir até esse lugar para fazer alguma etapa do processo? Sim, normalmente existem, na verdade, são centralizados, né? Ou na sede da empresa, e aí é um ponto, né, até de melhoria dos processos. Infelizmente, muitos deles exigem viagens, né, para diversas etapas. Um grande benefício que eu vi no processo da empresa que eu passei é que eu fiz 2 etapas no mesmo dia em que eu tinha que viajar. Então, assim, é uma logística um pouco complicada mesmo para um candidato que está naquele momento ali de formatura e fazendo estágio, etc.
tem que ter uma organização, um cuidado com isso sim, porque exige viagem e não são todas as empresas que custeiam esse deslocamento, né? E a maioria dessas etapas das grandes empresas acontecem no eixo Rio-São Paulo ou não? A maioria acontece no eixo Rio-São Paulo. Infelizmente, a gente ainda está muito voltado para o eixo Rio-São Paulo no sentido da dinâmica de acontecimento, né, das etapas, mas não necessariamente das vagas. As vagas não, as vagas são bem distribuídas. Então, vamos dizer, a Ambev, que você comentou, ela abre X vagas e ela distribui de acordo com a necessidade delas em cada CD, lá, o número de vagas que ela julga melhor. Mas a ocorrência, né, do processo ainda é muito voltado para o eixo Rio-São Paulo, mas as vagas são já mais distribuídas no nível Brasil. Legal. Então, efetivamente, se o cara mora no Nordeste, se ele mora no Sul, ele vai ter que se planejar para, em algum momento, de acordo com a evolução dele no processo, vir fazer uma etapa no Rio ou então uma etapa em São Paulo. É isso? 90% de chance de sim, dele ter que fazer pelo menos uma viagem, tá? Salvo esse momento que a gente tá passando Sim. agora, tem muitos processos que estão sendo integralmente online. Então, Sim. eu acho que tudo tem o pró e o contra, né? Sim. Nesse momento você vai economizar na viagem, mas você vai ter que despender de um esforço maior para conseguir se destacar de uma forma online, né? Então, Sim. Tem esse ponto também. Bacana. Antes da gente entrar na etapa de conversar um pouco sobre a estrutura em si do processo, falando sobre cada uma das etapas e tal, o que eu queria te perguntar é o seguinte: pré-requisitos. Quem que pode participar dos processos? Porque, assim, eu lembro que na época que eu estava na faculdade e até por um tempo olhei para trainee, eu lembro que tinha algumas exigências, né? Tinha que ter Excel, tinha que saber falar inglês, dependendo do processo, tinha que ter uma formação tal, na faculdade tal. Como é que está isso atualmente? Já se passaram alguns anos. Uhum. Legal, João. Tem alguns pré-requisitos, sim, mas uma tendência muito forte que a gente vem observando agora é de quebra de alguns pré-requisitos, porque as empresas estão numa pegada muito forte de diversificação do quadro mesmo de funcionários, né, de pessoas. Então, na medida que elas vão quebrando alguns pré-requisitos, elas conseguem atrair mais gente. E atraindo mais gente, consequentemente, mais diversidade. Então, assim, tem alguns pré-requisitos. Na minha época, normalmente você tinha que ter feito um curso de bacharelado, né? Hoje eles já estão aceitando, por exemplo, licenciatura e tecnólogo em alguns casos, né? O inglês é um grande pré-requisito ainda, mas já está tendo um movimento de quebra desse pré-requisito. A gente já viu agora, recentemente, a Ambev tirou esse pré-requisito. Então, algumas coisas eles estão tentando desvincular no sentido de atrair mais gente e mais gente diferente, né? Agora, um ponto que não vai mudar, vai ser muito difícil de quebrar, é a flexibilidade e disponibilidade para mudança e viagem. Porque, vamos supor, eu estava lá no Rio, eu podia passar uma vaga e ficar no Rio, mas a chance disso acontecer é muito pequena. Então, o candidato tem que estar realmente disposto legal, eu não sei para onde eu vou. Eu vou passar para a empresa, pode me mandar para Manaus, pode me mandar para o Pará, pode me mandar para o Paraná. Enfim, vai depender do nível de atuação no território brasileiro mesmo da empresa, né? E quando você fez o processo, então, você tinha consciência dessa possibilidade. Você poderia, eventualmente, ter que sair do Rio e ir para Rio Branco, ou então, sei lá, para Salvador. Se acontecesse, tudo bem. Exatamente. Tem que estar afim, cara. Tem que estar afim, porque realmente você não sabe onde você vai parar. São raros os casos que você tem um direcionamento maior de onde é a vaga. Tá? Normalmente você não tem essa visibilidade, não tem essa informação. Tá? Então, tem trainees que tem muitas vagas voltadas para São Paulo, quando é um trainee mais corporativo, outros não, quando são empresas que têm operações muito distribuídas pelo Brasil. Então, o grande lance é realmente você estar aberto para ir para qualquer lugar. Legal. E durante o próprio processo, devem perguntar isso para o candidato, né? Se você tem flexibilidade de... Na maioria dos casos, no próprio formulário de inscrição já tem essa pergunta. Então,
sugiro fortemente para todo mundo aí que for assistir a gente que não coloque uma restrição se você realmente estiver pensando em passar por uma vaga de trainee. Que pode ser, não posso afirmar, mas pode ser que isso te atrapalhe. Então, se você Legal. quer realmente uma vaga de trainee... Léo, te fazer uma pergunta agora que eu acho que talvez você seja uma das melhores pessoas para responder isso, porque você está viveu isso na pele. Na sua percepção, quais são os benefícios de você entrar numa empresa como trainee? Eu pergunto isso pelo seguinte, a gente falou agora que existe para algumas pessoas esse risco de você ser transferido para qualquer lugar do território Uhum. brasileiro. E eu digo que é risco porque algumas pessoas não lidam bem com esse tipo de movimentação. Por outro lado, a sua empresa, por exemplo, ela deve ter vagas e posições no Rio. Então, você poderia ter entrado como estagiário da empresa e ter feito uma carreira mais regional, começando como estagiário e, em algum momento, até tendo possibilidades de mudanças. Mas, como trainee, você já se expõe logo de cara a ter que ir para São Paulo ou para outro lugar. Então, por que você acha que vale a pena o cara entrar como trainee se ele tiver condições disso? Legal. Eu vou falar um pouco desses benefícios que eu enxergo, né, mais comuns. Mas antes disso, eu queria até te contar um caso pessoal meu. Por exemplo, eu tive uma entrevista com uma gerente de RH e a empresa que eu trabalho, ela tem filiais na Colômbia, tem uma filial na Colômbia, da parte de madeira, de chapas de madeira. E aí ela me fez uma pergunta na entrevista dela, que foi aquela pergunta de teste mesmo. Falou assim, Leonardo, se eu virar para você e falar agora que você está indo muito bem no processo e que a gente pretende na segunda semana do seu programa te mandar para a Colômbia, o que você me diria? Então, muito para testar isso, a sua disponibilidade, a sua flexibilidade, né? O que eu respondi naquele momento? Falei, olha, fulana, como você sabe, está no meu currículo, eu não falo espanhol, mas eu te pedi 2 dias. Um para eu me matricular num curso de espanhol e outro dia para arrumar minha mala. Ponto. Só isso. Então, assim, essa disponibilidade para mudança, essa flexibilidade é muito requerida, realmente. E aí vou entrar pegando o gancho nos benefícios, porque eu acho que vale a pena realmente você se arriscar, como você colocou, né? Muita gente não está preparada para isso, não, mesmo financeiramente, às vezes não tem condição de arcar com uma mudança, e aí já entra um benefício, tá? Muitas vezes a empresa custeia a sua hospedagem inicialmente, tá? Então você pode não estar preparado, mas ela te dá um tempo para se preparar, para você ter essa mudança em termos de moradia, hospedagem, alimentação, transporte. Elas custeiam bastante ali da sua vida, vamos dizer, nos 2, 3 primeiros meses, tá? Além do seu salário, obviamente. Então tem essa ajuda inicial de custo também. Então, agora falando, na verdade, dos grandes benefícios, o que eu enxergo? Primeiro, eu acho que uma das melhores entradas realmente do mercado de trabalho, porque você não vê aí, claro que existem diversas formas de você chegar no mesmo resultado, mas quando você faz um programa de trainee, além da evidência que você tem, a exposição, a alta gestão, a alta diretoria, muitas vezes de presidência, fazem você ganhar, além de uma maturidade, um networking muito legal, tá? Você, cara, como você falou, só tem gente muito boa. Só tem gente muito boa. Então, você conhece muita gente boa e, além dessa gente boa que entra com você, você ainda convive com a alta liderança. Então, você está ali o tempo inteiro fazendo reunião. Na segunda semana meio de trabalho, tinha reunião com diretoria já. Então, você começa a entender esses caras muito grandes das empresas, como que é o processo de tomada de decisão desses caras. Como que eles pensam? Cara, por que ele me fez aquela pergunta? Então, cara, isso te desenvolve demais, para começar. E na linha do desenvolvimento, você tem uma possibilidade de aceleração de carreira que não é comum para outras formas de entrada no mercado de trabalho. E aí, claro, vai variar do teu mérito, do teu desempenho, da tua performance, etc. Mas você tem uma possibilidade muito grande de aceleração de carreira. Além disso, também na linha de desenvolvimento, né, porque o programa de training é um programa de desenvolvimento, você passa por uma série de treinamentos que eu diria que 95% das pessoas que estão na empresa não conseguem, não têm oportunidade de passar. Eles realmente te preparam com uma série de conceitos, de treinamentos mesmo teóricos e práticos, muitas vezes,
para você realmente ter uma visão abrangente, né? Além de conhecer fábricas, tudo, todas as operações, né? Para você ter a capacidade de estar ali no pool de funcionários que estão ali na espera de uma oportunidade de assumir em tão pouco tempo uma função de liderança, tá? Então, isso é uma outra vantagem, né? Essa aceleração de carreira com a possibilidade de assumir, né? Na verdade, até um objetivo do programa de trainee é formar pessoas para que a empresa tenha um pool de funcionários com essa capacidade, esse potencial que pode ser mais ou menos desenvolvido, de assumir cargos de liderança, cargos de alta gestão em algum momento na companhia. E aí tem toda essa questão de conhecer as operações da empresa, isso é muito legal. Cara, você vai, por exemplo, eu conheci todas as unidades dos diferentes negócios que a empresa tem. Então, você vai na fábrica, você conhece todos os gerentes executivos, diretoria, CEO, né? Você para conversar com esse cara. É um negócio assim, uma oportunidade que não é comum no mercado de trabalho mesmo. Legal, Léo. Ficou bem claro. E aí, a próxima pergunta que eu te faço é a seguinte: na tua percepção, quais são os melhores e maiores programas trainees que a gente tem disponíveis no Brasil atualmente? Tem algumas empresas que são muito grandes e por isso, quando a gente fala no programa delas, a gente tende a acreditar que são grandes, mas assim, você passou por isso, você passou por um momento de seleção desses programas e vive isso. O que você enxerga atualmente assim? Sim, tem uns programas que realmente são mais reconhecidos, né, no mercado, obviamente. Eu vou tentar separar um pouquinho aqui por segmento, tá? Então, o primeiro que vem à cabeça de todo mundo é da Ambev, um dos mais reconhecidos, né? E concorridos, por consequência. Então, tem o da Ambev. Os programas de trainee do segmento de mercado financeiro também são bastante reconhecidos, especialmente pela remuneração normalmente ser mais atrativa, tá? Então, do Itaú, Banco Safra, são muito legais. Agora a gente está com o programa do Santander também aberto. Então, esses do segmento bancário são bastante reconhecidos. Tem empresas como Unilever, Nestlé, que também tem programas bastante ricos, né? Vamos dizer assim. Falando um pouco de varejo, a gente tem empresas como Magalu, Magazine Luiza, B2W, que também tem programas muito legais e que são empresas que têm uma pegada bacana de cultura também e tal. E isso também favorece ali o trainee. E tem, no lado da parte de consultorias ali, tem Ernst Young, tem KPMG, tem a Deloitte. Tá? Então, esses são alguns dos mais procurados, né, e reconhecidos, vamos dizer assim. Legal. Uma coisa que eu não lembro de ter falado, Léo, e eu queria saber, assim, em termos de quem pode concorrer ao participar do processo em termos de tempo de formatura. O cara, então, que está no final da faculdade pode, mas, por exemplo, eu, que já me formei há, sei lá, 5 anos, eu poderia participar de um processo ou não? Não, tá fora, João, tá fora. Hoje, na verdade, desde que eu prestei até hoje, esse é um dos grandes pré-requisitos que a gente acabou não comentando antes. Assim, você precisa estar ou no seu semestre de formatura até 2 anos de formado. E aí, por que desse pré-requisito, né? As empresas querem realmente formar um quadro de pessoas ali com alto potencial para assumir cargos de liderança. Então, você imagina, quando você está se formando ali, dependendo do seu curso, você tem entre 23, 25 anos, mais ou menos, até 2 anos de formado, então a gente está falando de uma pessoa de 25 a 27. Então, a empresa entende que essa é a faixa de idade, mais ou menos, para você preparar o terreno para depois você conseguir assumir uma posição, futuras posições de liderança. Antes disso não é possível e depois disso talvez tenha passado do timing mesmo, né? Então, é mais essa questão de timing. Legal. Então, tem a questão do timing de formatura, mas, pelo que eu entendi, também tem uma questão de, tipo, idade da pessoa mesmo, né? Porque o cara pode ser uma pessoa mais velha, sei lá, com 30 e poucos anos, que trabalhou com outras coisas na vida, mas resolveu fazer uma faculdade. Aí está no final da faculdade e está pensando em aplicar. Você acha que tem espaço para essa galera que tem
já seus 30 e poucos, 40 e poucos às vezes, mas também está no final da faculdade? Ou você acha que seria meio estranho para as empresas esse tipo de aplicação? Formalmente, não existe uma restrição da idade, mas sim da conclusão, né, do tempo de formatura. Não existe formalmente essa restrição, mas eu também não conheço casos de pessoas de 30 anos, por exemplo, que entraram para programas de trainee. Infelizmente, acho que não é comum, não vejo, tá? Mas acho que também, caso aconteça de alguém se formar com 30 anos e quiser prestar, eu acredito de verdade que a inscrição vai ser aceita, tá? Estando até 2 anos de formado. Bacana, bacana. Beleza, Léo, vamos agora entrar numa parte do nosso bate-papo que eu queria falar mais sobre as etapas do processo em si. Então, por exemplo, Certo. eu apliquei na época que eu estava na faculdade para uma vaga de estágio, e aí eu lembro que tinha currículo, depois tinha dinâmica, depois tinha entrevista com RH e depois tinha entrevista com gestor. Então eram 4 etapas assim gerais. Como é que funciona essa estrutura, né, para processos trainee? Existe um padrão? Qual que é esse fluxo? E aí, depois que você me contar qual é esse fluxo, a gente vai entrando em algumas dessas etapas para você dar algumas dicas para a galera. Show, fechado. Seguinte, João, o processo de trainee, ele estruturalmente falando, é muito parecido com o processo de estágio, tirando que algumas etapas elas se repetem, né? Então você passa por um funil maior. Você falou ali de estágio 4 etapas, é mais ou menos isso. O trainee tem até 7, 8, tá? Mas a estrutura é muito parecida. Vamos lá, eu vou elencar aqui para vocês, beleza? Bom, você passa primeiro pela fase de inscrição e currículo, etapa 1 básica. Depois você tem testes online. Testes online que eu estou falando de, normalmente, em inglês, que agora está sendo quebrado esse pré-requisito em alguns casos, mas em inglês, lógica e um teste fit. O que é esse teste fit? Fit cultural, para ver se realmente tem um match entre os seus valores e aquilo que a empresa busca, né? Não é nada fora da caixa, absurdo. Muito mais para entender o seu padrão de comportamento e raciocínio diante de situações comuns do dia a dia de trabalho e se aquilo condiz com a realidade que a empresa busca para um funcionário ali, tá? Depois você vai ter provavelmente alguma dinâmica online. Depois dessa dinâmica online, é possível que você tenha, e aí pode existir ou não essa etapa, uma entrevista em inglês, que pode ser online ou por telefone. No meu caso foi por telefone, tá? Essa etapa Te ligaram pode do existir ou nada e não. começaram a fazer pergunta em inglês. Foi agendado, na verdade, era agendado. Mas, de qualquer forma, é uma situação um pouco desconfortável. Ser por telefone, né? Eu lembro que teve um processo que eu fiz que a ligação estava um chiado danado e eu fui super mal, porque, na verdade, eu não estava conseguindo entender porque tinha para a pessoa repetir toda hora. E a ligação não estava boa. Não sei se isso era proposital também, mas, enfim, tem várias pegadinhas, né, durante o processo que às vezes a gente não se atenta, mas vou tentar trazer algumas dicas aí para a galera. E aí, depois disso, você tem normalmente uma etapa que chama painel de negócios, e aí cada empresa dá um nome para isso. Pode ser painel de negócios, pode ser business day, pode ser hackathon, tem diversos nomes, né? Mas o que consiste a etapa de painel de negócios, basicamente? Ela tem 2 fases, né? A fase 1 tem um quebra-gelo que a empresa se apresenta, né? Fala algumas coisas do programa, etc. E depois os candidatos se apresentam. É um momento de apresentação pessoal que eu chamo de pitch, né? É um momento que você precisa fazer um pitch ali realmente, normalmente até 2 minutos, para se apresentar, contar a sua história e conseguir já chamar atenção ali, na verdade. É o primeiro momento que você conseguir meio que saltar os olhos, assim. Dentro do painel de negócios, ainda tem uma outra dinâmica de grupo presencial, normalmente, tá? Então, isso costuma acontecer no mesmo dia. Essa etapa de painel de negócios costuma ser mais demorada, leva um dia inteiro. E nada mais é do que uma dinâmica de grupo, uma atividade conjunta ali também, tá? E aí você passa por alguma entrevista online. Esse número de entrevistas pode variar, pode ser 1 ou 2, pode ser uma com RH e uma com um gestor de área. Depois você vai para uma entrevista final, que costuma ser presencial, tá? E assim, esse número de entrevistas é muito variável realmente. Eu lembro que eu fiz 4 entrevistas, e aí também vai mudar a ordem cronológica dessas entrevistas, né?
Mas, enfim, a estrutura básica é essa. Por fim, eles fazem uma proposta de admissão para você. E é isso. Legal. De todas essas etapas que você explicou, então, acho que geralmente são presenciais, são o que você chama ali de hackathon, então do painel gerencial e a entrevista final, é isso? É isso, é isso. E um detalhe é que você precisa já para o painel e preparado para ter uma entrevista lá, porque pode acontecer, mesmo que não esteja prevista. Eles fazem muito isso. Eles gostam de fazer algumas surpresas, de testar muito da inteligência emocional do candidato, sabe? Legal. Então, uma dica aí que eu já queria deixar para a galera é: vá preparado para existir uma entrevista, mesmo que ela não esteja marcada, entendeu? Inclusive em inglês, que pode não ser avisada. Tá? Legal. Então é E super essas importante etapas, ter esse preparo. essas etapas mais iniciais que você citou, por exemplo, os testes de lógica, fit cultural e inglês, elas são etapas eliminatórias? Você só vai para a terceira se passar da segunda? Ou todo mundo faz todas? Seguinte, as etapas iniciais, vamos lá, falando a parte mais de currículo ali. A parte de currículo, eles veem basicamente o atendimento, né, dos pré-requisitos. E aí, teve até esses dias, alguém veio me perguntar sobre se ligam para a faculdade ou não. Já foi muito forte essa exigência de faculdade X ou Y. Tem empresas ainda que olham muito isso, outras olham menos, mas isso vem perdendo muita força. Já existiram até programas às cegas, tá? Que eles não viam essas informações iniciais, porque eles queriam mesmo conhecer mais as pessoas. Então, o currículo é mais um atendimento ali, um checklist, se faz sentido ou não o candidato seguir, básico. A parte de testes online, que também é uma etapa inicial, já é uma etapa que corta bastante gente. Tá? Como que funciona? Normalmente você faz os testes, e aí cada empresa tem o seu algoritmo, a sua consolidação de resultados, mas existe, evidentemente, um ranking ali que eles fazem um corte. Tá? E esse corte costuma ser grande ali, eu diria, uma ordem de 50% já dos candidatos. Quando chega lá embaixo no funil, eles não têm condição de entrevistar tanta gente, né? Então, se são, vamos dizer assim, 20 vagas, cara, eles vão entrevistar no máximo 80, eu acho, tá? Então, tem que chegar ali só o mínimo de pessoas possível. Então, cada etapa realmente afunila muito o negócio. Legal. Como são muitas etapas, Léo, eu acho que a gente ficaria aqui algumas horas conversando sobre cada uma delas. Então, eu queria, É ao invés verdade. de eu escolher uma delas para a gente entrar a fundo, eu queria pedir para você Uhum. escolher uma dessas etapas que você acha que, enfim, a gente poderia aqui trocar uma ideia de 5, 10 minutos sobre essa etapa para dar dicas valiosas para quem está assistindo Uhum. a gente. Tem alguma em especial que você acha que vale a pena a gente entrar e se debruçar um pouco mais nela? Tem sim. Eu até queria te fazer uma proposta, João. Antes da gente entrar na etapa, eu queria passar brevemente aqui 4 pontos que são pontos que ajudam durante todo o processo. Então, a galera já vai ter Bora. muita dica legal aqui. E Bacana. aí, a gente já vai ter esses quatro pontos e a gente pode depois focar muito na parte de dinâmica e painel. Tá? Fechado. Porque eu Vamos costumo fazer isso. dizer que o grande lance do processo seletivo de trainee é você conseguir se destacar, porque tem muita gente boa ali, né? Tem muita gente boa. Então você tem que conseguir ser notado e notado positivamente, tá? Invariavelmente. Costumo dizer que eu gosto muito não sei, você conhece a Bátio de Latte, sorveteria? Sim, sim. Eu gosto muito de sorvete de pistache. Então, eu costumo brincar, falar que a gente tem que ser o sorvete de pistache no processo seletivo de trainee. Não adianta querer ser a casquinha do McDonald's, entendeu? Então, eu faço muito essa analogia. Então, se eu puder ressaltar aqui 4 pontos que eu julgo serem fundamentais para a aprovação de qualquer candidato em processo, principalmente de trainee, tem 4 deles aqui que eu bato muito forte dentro do conteúdo lá do Vencer Trainee. Quais são esses pilares? 1, autoconhecimento. 2, comportamento. Esse pilar eu não digo que é importante, eu digo que é fundamental. É isso que te aprova, comportamento. 3, programação mental. E 4, foco. Então tem esses 4 pilares que você precisa realmente estar muito preparado dentro deles para conseguir ter sucesso dentro dos processos seletivos de trainee. Beleza? E aí,
só para passar rápido, por que esses 4 pilares? Vamos lá, autoconhecimento. Autoconhecimento é o seguinte, João. Se você não sabe onde você está hoje, como que você quer chegar num ponto B lá na frente? Então, na medida que você se conhece, você consegue não só utilizar isso, e lembrando que você tem que se vender dentro do processo. Então, você precisa se conhecer para se vender. Nenhum vendedor vende um produto que não conhece. Você ali é o produto e o recrutador está passando no meio daquele corredor, grande corredor de supermercado, e escolhendo esses produtos. Então, você precisa se conhecer para conseguir se vender, número 1, e para conseguir traçar os passos que você vai ter que dar para desenvolver e ter uma performance legal durante o processo seletivo. Comportamento. Comportamento é o seguinte, as pessoas tendem a fazer as coisas muito aleatoriamente, agir aleatoriamente, meio que no deixa a vida me levar. E, cara, é muito difícil você ter sucesso num processo seletivo assim. Então, o que eu falo de comportamento é fazer as coisas de propósito, agir intencionalmente, tá? Quando a gente fala de dinâmica, eu vou me aprofundar nesse ponto. Programação mental realmente é um ponto muito importante, porque você precisa estar com a cabeça boa. Eu costumo dizer que você é aquilo que você pensa na maior parte do tempo. E você confiar em você, na sua preparação, em tudo que você estudou, se preparou nessa jornada rumo à vaga de trainee, pode determinar o seu sucesso ou não. Por quê? Porque, cara, tem muita coisa que eles observam que vocês nem imaginam. As pessoas não costumam imaginar, parar para pensar nisso. E a gente, o nosso corpo, emite sinais involuntários que a gente não percebe. Se a gente não está confiante, o nosso corpo mostra. Né? Eu estou começando a estudar uma parte agora de PNL, que é Programação Neurolinguística, porque isso ajuda demais no processo seletivo. Eu quero trazer isso também para o Vencer Trainee. E aí, foco. Por que foco? Cara, se você não fizer do objetivo do trainee um objetivo realmente da sua vida, dificilmente você vai conseguir chegar lá. Até mesmo para escolher as empresas e não sair tirando para tudo que é lá. Tá? Então, esses são os 4 grandes pontos. E agora, se quiser, a gente entra na parte da dinâmica barra painéis aí. Bacana, vamos entrar sim. Eu gostei dos 4 pontos, Beleza. acho que fazem total sentido. E vamos entrar, que eu acho que aí de forma mais prática fica mais tangível ainda para a galera ver como que se aplicam esses 4 pontos. Uhum. Beleza. Bom, você tem alguma pergunta para fazer aí ou quer que eu siga? Não, pode mandar bala. Eu acho que assim, a pergunta que a galera que está assistindo esse bate-papo gostaria de te fazer nesse sentido beleza, vou para a dinâmica. Como que eu posso aplicar, então, esses 4 fundamentos ou como que eu posso trazer novidades para me destacar na dinâmica? Porque foi o que você falou, tem muita gente, de alguma forma você tem que chamar atenção positivamente. Como fazer isso? Sim. Beleza. Como fazer isso? Primeiro ponto que eu queria deixar antes de entrar do como fazer a gente se preocupa muito com o currículo, né? Eu passo a vida inteira formando aquele currículo da NASA, né? Mas a gente tem que entender que o currículo vai te ajudar no seu dia a dia do trabalho, mas ele não vai te aprovar, tá? E por que eu priorizei aqui da gente falar da dinâmica? Porque é na dinâmica e nos painéis que você vai ter a maior parte, a maior oportunidade, vamos dizer assim, de demonstrar por que você é um candidato ideal para ser trainee daquela empresa, né? E aí, vamos lá. Como a gente faz isso? Como a gente se destaca? Primeiro, você tem que ter muito claro na sua cabeça que quando você vai para uma dinâmica, para um painel, existem algumas habilidades que são esperadas de você demonstrar. E aí entra no comportamento, no grande pilar e mais importante que eu julgo, que é o comportamento, e fazer as coisas de propósito. Você precisa chegar nessas etapas de dinâmica e painel e conseguir demonstrar aquelas habilidades que são esperadas. Claro, você não precisa fugir da sua essência, simular ser uma coisa que não é, porque depois você vai ser contratado e vai cair em contradição no seu dia a dia no ambiente de trabalho. Mas você precisa, pelo menos, conseguir demonstrar algumas delas, né? E aí, quando a gente fala de currículo, a gente está falando de hard skill, habilidade técnica. Quando a gente está falando de processo seletivo, é muito mais voltada para habilidades comportamentais, sociais, relacionais, emocionais, né? E é por isso que eu falo de comportamento, tá? Eu queria citar alguns comportamentos esperados aqui dentro de uma dinâmica. Alguns são até muito carimbados, mas muitas vezes a pessoa sabe que eles são esperados, mas não sabe como demonstrar. Então, por exemplo, eu vou citar rápido aqui, tá, João? Liderança, comunicação, trabalho em equipe, flexibilidade e adaptação, inteligência emocional, proatividade, foco em resultado e atitude de dono. Tá?
Essas são algumas atitudes. E aí, você que está assistindo a gente aqui agora nesse bate-papo deve estar pensando, nossa, os caras querem que o trainee seja um super-herói, né? Porque é brabo, né? O cara é super inexperiente, como que eu vou demonstrar tudo isso? Né? Como que eu vou conseguir ser tão evidente assim? É um desafio, realmente, porque são muitas habilidades, né? Mas, claro, você não precisa ter tudo isso. A gente, assim, eu não tenho tudo isso até hoje, 100%, né? A gente vai constantemente evoluindo. Mas ali, durante o processo, tem alguma coisa ou outra, e aí que vem a parte do autoconhecimento, de você entender quais são os seus maiores gaps, onde você precisa melhorar e onde você tem mais facilidade. Onde você tem mais facilidade, você vai conseguir colocar isso em prática de forma mais evidente, né? Existem algumas atitudes, alguns comportamentos que você demonstrando ali numa dinâmica vão tornar isso mais claro para quem está observando. Lembrando que você está sendo observado o tempo inteiro. Então, eu queria dar alguns poucos exemplos aqui, tá, João? E aí você depois complementa com alguma pergunta se ficar muito superficial. Claro. E aí, por exemplo, liderança, né? Liderança é um negócio que o pessoal fala muito, né? Liderança. Agora, para pensar o que é liderança para você que está assistindo agora essa conversa. Para mim, pessoalmente falando, liderança tem muito a ver com 2 pontos. E aí eu costumo brincar. Um ponto é isso daqui. Cativar e envolver as pessoas. E o outro ponto é o papel de facilitador. Um líder tem que ser facilitador. Ele tem que criar condições para as coisas acontecerem e fazer com que elas aconteçam. E aí vamos tangibilizar um pouquinho isso para uma dinâmica. Como que você pode evidenciar isso? Primeiro, se você tiver essa facilidade de liderar, você pode muito bem tomar frente do grupo ali. E aí que atitudes, pequenas atitudes, podem falar muito no processo seletivo onde todo mundo está te observando. Por exemplo, se você conduz a conversa dentro do grupo, você está tendo uma atitude de liderança. Se você engaja as pessoas, vão ter pessoas de diferentes perfis. Vai ter pessoas como você, que fala mais, como eu, que falam mais, pessoas que falam menos. Se você engaja as pessoas, chega para uma pessoa mais tímida e fala assim, fulano, e aí, o que você acha desse conceito que o fulaninho trouxe aqui? Você concorda? Você tem algum outro ponto de vista? Então, se você consegue engajar as pessoas e facilitar o trabalho, organizar o trabalho ali nessa dinâmica rumo à solução ali do estudo de caso que está sendo proposto, é uma forma muito prática, tá? Tem várias coisas que eu poderia falar. Um outro ponto, cara, como que eu vou demonstrar foco em resultado? Por exemplo, uma que é mais intangível. Pô, cara, você tem um tempo limitado para fazer aquilo ali. Então, a solução do estudo de case não precisa ser uma solução perfeita. Ela precisa ser uma solução, 1, coerente. Ela precisa ser uma solução, 2, estruturada. E ela precisa ser uma solução, 3, entregue dentro do prazo. Isso é foco em resultado. E aí, beleza, vamos tangibilizar um pouquinho para a galera? Como que se demonstra foco em resultado? Cara, marca o tempo. Seja o senhor do tempo. Né? Fica ali com o relógio, cronômetro e tal. Galera, faltam 20 minutos. Galera, a gente está discutindo muito, está saindo do lugar. Cara, a gente precisa tomar uma decisão aqui. A gente tem um negócio para entregar. Faltam 15 minutos. Não é a melhor decisão, mas tem que ser uma decisão. Isso é foco em resultado. Aquelas pessoas que ficam muito presas à solução perfeitas tendem a não sair do lugar nas dinâmicas. Isso atrapalha. Então, se você, por exemplo, marcar, simplesmente cronometrar e ficar avisando a galera ali, ajudar nisso, já mostra que você está focado em entregar, está focado na entrega. Isso é muito importante. Só para trazer 2 exemplos mais tangíveis aí para vocês. Bacana, não, acho que foi legal, porque é um exemplo de uma coisa simples que o cara pode fazer, né, numa dinâmica para mostrar a presença nele de algumas dessas atitudes, de alguns desses comportamentos. E certamente eu acho que essas dicas valem tanto para processos trainee quanto para outros processos de admissão. Vários. Né? Então, para processos de estágio, para vagas mais seniores, acho que essas dicas fazem muito sentido. Léo, já tomei mais de 1 hora do seu tempo, então eu acho que até para ser um papo produtivo para a galera poder assimilar e executar algumas coisas. Vou interromper por aqui. Queria pedir para você falar para a galera que está assistindo como que o pessoal pode conhecer melhor o seu trabalho, pode consumir mais conteúdo teu, aonde que a galera pode te achar aí. Beleza, João. Show de bola. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço, pelo seu tempo também. Hoje, galera, a gente está focando todo o nosso conteúdo basicamente no Instagram, tá? Então, nosso Instagram é Vencer Trainee. Se você procurar Vencer Trainee, você vai encontrar.
e a gente está lá hoje no Instagram. À medida que a gente for tendo mais braço e tomar mais tração nesse projeto que ainda é embrionário, né? Mas a gente está crescendo aí, está sendo muito bacana, recebendo feedbacks muito bacanas, e a gente vai avançando para outras plataformas aí. Legal. Então, galera, sugiro a todo mundo que agora pegue o celular, dê uma olhada lá no Insta do Léo, segue a página, porque eu mesmo, de vez em quando, vejo os stories que ele coloca lá respondendo a caixa de pergunta. Então, você eventualmente vai poder fazer alguma pergunta mais direcionada para o seu caso e ter a chance do Léo te responder. E é isso, Léo. Acho que as dicas foram muito boas. Manda bala. Beleza. E tem o canal do Telegram também. Se tiver, segue a gente no Instagram. O link está na bio, você pode entrar já e vai ter, como conversar com centenas de pessoas que já estão no nosso canal também, discutindo esses mesmos assuntos, né? Então, todo mundo alinhado com esse mesmo objetivo. Legal. Fechado, então, Léo. Muito obrigado pelo papo e um grande abraço. Valeu, João. Obrigadão. Aquele abraço, Valeu. cara.